A grande maioria dos gestores comerciais que conheço e convivo acaba confundindo o papel que ele tem dentro da empresa junto com o seu time de vendas. E aí, por conta disso, acaba passando o dia todo apagando incêndio. Ou seja, resolvendo pequenos problemas, correndo atrás do prejuízo. E aí eles acabam se esquecendo a sua função principal, o que toda a empresa e o time espera dele, que é garantir o resultado. Não o problema, cara. Eu sei disso porque eu já vivi esse ciclo na minha vida como gestor de vendas, liderando grandes times. E foi só quando eu entendi o meu verdadeiro papel que aí sim eu comecei a liderar os times que batiam a meta com consistência. Ou seja, não é que o número batia um mês e o outro não, batia e crescia constantemente. E nesse vídeo aqui eu quero te mostrar a sequência exata, aquela que separa o gestor que sobrevive do gestor que constrói times de vendas vencedores que arrebentam nos seus resultados. A sequência vai ser você entender sobre indicadores, processos e pessoas. É bem nessa ordem aqui, cara. Fica comigo até o final, porque eu tenho certeza que eu vou te mostrar aqui agora, na prática, como essa sequência mudou a minha vida e pode mudar completamente a sua. Mudou a minha forma de liderar e vai com certeza abrir portas para que você bata suas metas e construa grandes times de venda. E claro, se você quer crescer como um líder comercial, cara, já se inscreve aqui nesse canal para que você possa receber de antemão tudo aquilo que nós preparamos para líderes e gestores de vendas, para todas as empresas que nós atuamos, para o pessoal bater as metas. Bom, o maior erro dos gestores é sempre começar pela ponta errada. E aí, quer desenvolver as pessoas. Saem logo correndo entendendo que é só trabalhar o João, o Pedro, o Paulo que está certo. Já vai resolver. Mas eles nem sabem o que precisa desenvolver no João, no Pedro, no Paulo. E aí, quando não sabem muito bem o que desenvolver neles, já corre para o processo. Só que eles nem sabem exatamente qual indicador que está fora da curva, ou seja, qual o número que está indicando. É como se estivesse no campo de batalha perdido. E acabam gerindo o time pela correria e não pela clareza. Cara, o resultado ele é muito previsível. É um time cansado, um gestor exausto, resultado instável, ou seja, um mês bate meta, outro mês não bate meta, e aquela sensação de que está faltando direção, como se tivesse todo mundo correndo para todo lado, mas o resultado não vem. Gestão comercial é método. E método não nasce de improviso. Ele nasce de dados, estruturas e pessoas dentro dessa ordem, da qual agora nós vamos começar a esmiuçar esse ponto. Hoje eu sou fissurado em número. Cara, mas deixa eu te contar uma coisa. Nem sempre foi assim. Eu era aquele cara ruim de matemática na escola. Eu me recordo muito bem, as quintas séries eu tinha vergonha do quanto era ruim. E por muito tempo isso chegou até a criar um bloqueio em mim. Eu não conseguia olhar para número, me achava até burro por não conseguir ler os números tão rápido. E aí eu ficava evitando olhar para relatórios e para números, isso inconscientemente. Até que um dia, meu, caiu a ficha. Números em vendas não é equação, ele é linguagem. Era diferente daquele monte de fórmula de Bhaskara. Eu comecei a entender que os números em vendas, eles conversam com a gente. Eles vêm abrindo a história, eles contam o que está acontecendo, mesmo quando o time ainda nem percebeu. Quando eu comecei a olhar para os números dessa maneira, eu passei a adotar isso, a olhar toda semana para o número, taxa de conversão, para a proporção entre oportunidades geradas e fechamentos que de fato ocorreram. E aí tudo mudou, cara, porque eu passei a entender o que tratava ou como compreender, como trabalhar com o meu time de vendas. E pela primeira vez, aí eu comecei a tomar decisões com base em fatos. O que é fato? Fato é número. Você precisa acreditar nos números, não em suposições. O que são suposições? Eu acho. A palavra acho já vem de tentativa de acerto e erro. E desde então eu nunca mais parei de olhar para o bendito do indicador de resultados, que nada mais são do que os números que nós temos da nossa operação para tomar alguma ação. Olha, eu posso te afirmar com convicção, cara, gestor que não mede, não tem como ele liderar, ele só reage, não tem como melhorar aquilo que eu não consigo mensurar, eu não consigo medir. Por muito tempo, o meu time, ele vendia cada um do seu jeito. Apesar de estar conseguindo olhar para os números e aprender a ter o hábito de olhar para os indicadores de resultado, eu era ótimo com clientes, mas eu não conseguia colocar o meu time de vendas para vender para times grandes. Um vendedor fechava contas grandes,
mas não entregava no curto prazo. Aí eu tinha pessoas no meu time de vendas que fechava em pequenas contas para pequenos clientes, mas não conseguia fechar com grandes contas. E aí eu não consegui escalar o negócio assim, porque todo gestor de vendas ele precisa fazer o quê? Vender para empresas pequenas e também para as grandes. Até que um dia eu parei para observar, comecei a sentar do lado do meu time de vendas e anotar, escrever, como se fosse receita de bolo. O que, que um fazia para fechar a venda de pequenas empresas? E o outro, o que, que ele fazia para fechar as contas maiores? O que, que tinha de diferente neles? E dali nasceu o meu primeiro processo de vendas. Estou te contando isso para te abrir que o processo de vendas ele pode ser escrito num pedaço de papel. Ele é um passo a passo simples, só que ele tem que ser claro para que qualquer vendedor possa vender em qualquer cenário, olhando aquilo que você colocou no papel que dá certo. Qual que é o resultado disso? O que foi que aconteceu comigo? O time começou a crescer de forma previsível, ou seja, eu conseguia ensinar como vender na empresa pequena e como vender na empresa grande seguindo um processo. Eu aprendi duas lições, uma das mais valiosas da minha carreira ali. Primeiro, processo nasce quando o líder decide observar e ensinar o que dá certo. Não tem como. Cara, não adianta você chamar uma consultoria se você, gestor, líder, não sentar do lado do seu time para entender. Uma vez, um vendedor, ele me disse algo que eu nunca esqueci. Ele fez parte da criação desse time de vendas. Ele olhou para mim e falou, Jônifer, olha, eu só não saí da empresa até hoje por tudo que você me apoiou dentro da minha carreira. Confesso a você que eu fui embora para casa, assim, um tanto quanto orgulhoso de mim mesmo e pensando no que ele tinha me falado. Aquilo me marcou profundamente, até hoje. Isso faz mais de 20 anos, mais de 15 anos e eu me recordo até hoje. Porque eu entendi que liderar não é cobrar, é conduzir, é levar as pessoas onde elas não chegariam sozinhas. As pessoas acompanham os líderes, não as empresas. O líder, o gestor precisa mostrar o caminho que elas talvez sozinhas não iriam enxergar. Desde que eu comecei a entender a importância de estar junto, respirar junto com o time, eu nunca mais vi liderança como um controle, como quem cobra. Eu vejo muito mais como uma transformação, tanto do meu liderado quanto minha mesmo. O quanto eu vou crescendo enquanto estou junto com o meu time de vendas. Eu vejo empresas com bons processos, às vezes tem números, dashboards para todos os lados, mas esquecem às vezes do principal, que são as pessoas. É você desenvolver essas pessoas para aderir a esses processos que você construiu e os dashboards tão lindos que você tem. Quando uma empresa ela deixa de lado, ela põe as pessoas como secundário, os números não é que eles diminuem, eles param de crescer, cara. Porque ninguém entrega o seu melhor se onde não se sente visto. Onde a pessoa está trabalhando ali, ela enxerga aquilo como apenas um número. Não se sente como alguém que compartilha, que faz parte. Então guarda essa sequência, porque ela muda totalmente o jogo. Indicadores, os números, eles mostram onde você está, o que você pode melhorar para chegar no resultado que você quer. Processo de vendas, eles mostram como chegar até lá. E pessoas, essas são quem vai te levar até o resultado. Fazendo nessa ordem, olhando para os números, depois olhando para o processo, cara, você vai sair da gestão do caos e eu tenho certeza que você vai entrar numa gestão de clareza, de saber exatamente o que você precisa fazer e que vai mexer o ponteiro da sua operação. O gestor que vive apagando incêndio, ele não lidera, cara, ele sobrevive. É chegar no final do dia com o coração batendo aqui no pescoço, cara. O papel do gestor comercial não é sobreviver, é formar um time de vendas vencedor, que cresce junto com ele e que acelera o crescimento de toda a empresa. Se esse vídeo aqui ele fez sentido para você, deixa o seu like aqui, senta o dedo no botão de curtir aí, para a gente poder compartilhar com outros líderes de vendas que também passam pelos mesmos desafios que eu passei e talvez você está passando agora. E comenta aqui embaixo, ó, qual dessas três áreas que hoje você entende que você precisa mais desenvolver? É na questão de conseguir olhar para os números e entender o que é uma taxa de conversão, como é que você faz para melhorar aquele número? É o processo, são as pessoas. Eu vou ler pessoalmente o seu comentário aqui e eu mesmo quero te responder. Como você faz para poder aplicar as três vertentes que você acabou de ver aqui? Indicador de resultado, processo de vendas e gestão de pessoas na sua operação para ver o seu resultado acelerar. Eu aguardo o teu comentário. Espero que esse vídeo aqui acelere demais a tua produtividade e coloque o seu time de vendas para vender muito mais.